cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito especial. O Admirável Mundo Novo é do Huxley e foi publicado esse livro em 1932. Aqui, como que é essa sociedade? Primeiro, o livro se passa depois do falecimento de Ford. Então, a gente não tem precisamente o ano, porque o ano é contado de forma diferente. A gente teve o tempo anterior de Ford e agora nessa sociedade pós-Ford. E a sociedade é em Londres. E o que acontece? O início do livro é muito interessante porque é uma excursão num laboratório onde são demonstrados todo o processo de fertilização. Porque aqui, nessa sociedade, os bebês são de proveito. Não existe mais aquela ideia de família que a gente tem hoje. Não existe mais pai e mãe. Você nasce a partir da fertilização in vitro. Nesse mundo distópico, um vínculo que as pessoas se formam entre elas é por meio de parceiros sexuais. Quanto mais parceiros sexuais, a pessoa é mais reconhecida e mais admirada. Isso é tão interessante que, nesse mundo, desde criança, a questão da sexualidade é estimulada. Tem uma passagem no livro que até me gerou um pouco desconforto, que são crianças brincando sexualmente. E aquilo era normal para aquela sociedade. Essa sociedade, ela é organizada em castas. Nós temos os alfas, que são o topo da pirâmide, e os Y, que são a base da pirâmide. Os alfas, mais inteligentes, mais bonitos, e os Y, desprovidos de inteligência e também de beleza. Desde o momento da fertilização, já há a ideia de qual casta esse feto vai pertencer. E, depois que eles nascem, esse controle é realizado por meio de gravações, que esses fetos, essas crianças escutam, para entender de qual casta eles vão pertencer. E assim, todos vão ser iguais, não vai gerar nenhum distúrbio. Agora, o que conquista nessa sociedade é que aqui o Estado preocupa com a felicidade. O governo distribui uma droga chamada soma, que as pessoas tomam 6 comprimidos por dia para se sentirem felizes. Na dúvida, você está um pouco triste, toma o soma que vai passar. Qualquer semelhança com Rivotril, mera coincidência. E a narrativa é da história, né, do Bernard, né, para mim era Bernardo, que é um alfa mais, que ele desiste de tomar essa droga e começa a questionar alguns aspectos dessa sociedade. E aí a gente tem uma segunda parte do livro em que ele vai contar dessa viagem desse Bernard, uma viagem de férias que ele vai até uma tribo indígena, onde lá a vida é totalmente diferente dessa sociedade fordista. Lá as pessoas se casam, se procriam e são tidas até como selvagens. Só que aí a gente vai saber um pouquinho mais desse enredo, dessa sociedade distópica, a partir da fala dos meus amigos, né? Da Bárbara, da Flávia e do Eduardo. Vamos entender um pouquinho dessa distopia e essas semelhanças com a nossa sociedade. Bom, nessa sociedade distópica futurista, a gente tem dois grandes grupos. Um das pessoas teoricamente civilizadas, que vivem na cidade, e outra parte com os chamados selvagens. São pessoas que vivem em ilhas e reservas, estão cercadas por campos de força, para que ninguém entre ou saia sem autorização. São, portanto, protegidas e vigiadas. Bom, a parte civilizada é dividida por castas, como a Raquel já falou,
E a posição ocupada na sociedade é definida ainda na fase de embrião. Portanto, estamos falando de bebês de proveta pré-condicionados a um comportamento, a uma posição dentro dessa sociedade. As castas são separadas e a manutenção dessas castas é feita de acordo com a demanda do próprio sistema esse que também define características genéticas, físicas e biológicas de cada um para se adequar à destinação. Uma coisa que é curiosa é que durante toda a infância, as castas, todas as pessoas ouvem que a casta que ela é a melhor, é a mais vantajosa, para que seja reforçada essa ideia de alegria e minimizado qualquer sentimento de insatisfação social. Bom, dois aspectos são importantes para a gente entender essa parte autonomeada civilizada, que o primeiro, a promiscuidade é alguma coisa moralmente obrigatória, e que a higiene de forma exagerada, é um valor supremo. Bom, vou falar um pouquinho então dessas castas, começando da mais alta, os alfas, para a mais baixa. Os alfas, então, são a parte utilizada, a nata ali da sociedade. Inclusive, geneticamente, são mais atraentes e imponentes. Como são privilegiados em relação ao intelecto, normalmente ocupam cargos de líder na sociedade. Logo em seguida vem os betas, que também são uma classe privilegiada e se sentem sortudos por não terem as mesmas obrigações dos altos. Então, também eles estão dentro da sociedade mais alta. No intermediário, eles estão os gamas, que são a casta intermediária e são ótimos serviçais. Não possuem também nem os privilégios, mas também nem tantas obrigações quanto as classes superiores. Bom, por fim, temos aí as classes mais marginalizadas, os deltas e os ys, que são classes, inclusive, que são atrofiadas por falta de oxigênio, para que não tenham um desenvolvimento intelectual muito alto. Em contrapartida, o físico deles é melhor trabalhado, né? São pessoas mais fortes, justamente porque são destinadas a trabalhos mais simples, mas braçais. Bom, vivendo um pouco longe desse ideal, temos os selvagens, que são as civilizações com costumes mais antigos, até pré-históricos para a visão dos civilizados, né? Que vivem em espécies de reservas. Bom, eles possuem hábitos estranhos, considerados bizarros, como, por exemplo, acreditar no casamento ou acreditar em Deus. Pior, valorizar a fidelidade. E para completar a bagunça inteira, o que eles acham extremamente absurdo é a concepção natural que existe dentro desse cenário dos selvagens, né? Então, há a ideia do pai, da mãe, de família, todos esses conceitos que hoje, para a gente, são considerados tradicionais. Bom, agora vamos entender um pouquinho como se caracterizam os controles dessa sociedade, as proibições. Eu convido a Bárbara para falar com a gente. Controles. Bom, além do soma, que as meninas já mencionaram, que permite fazer com que o governo tenha uma sociedade feliz, leve, cordata, que esteja em harmonia com os condicionamentos que são ofertados desde a fase embrionária, na primeira infância. Nós temos o condicionamento ainda como forma de controle social na fase adulta. O livro nos relata umas cerimônias chamadas cerimônias de solidariedade, que acontecem quinzenalmente. As pessoas se reúnem e entram numa espécie de cartaz e elas ficam bastante descontroladas. Talvez seja o único momento em que se permite algum descontrole, mas um descontrole regrado, vigiado, em que as pessoas conseguem extravasar um pouco alguns dos seus sentimentos. Além disso, é interessante pensar que esses controles acerca da procriação e também a sexualidade tão desregrada vai repercutir em uma outra forma de controle que tem a ver com o afeto.
à medida em que as pessoas são privadas de relacionamentos amorosos, fraternais, familiares, essas pessoas elas passam a prezar ou vivenciar relacionamentos impessoais. E essa impessoalidade dos relacionamentos acaba fazendo com que as próprias pessoas não se reconheçam. Então, é uma impessoalidade para o relacionamento com o outro que acaba sendo trazida para si também. Em grande medida, as pessoas não se reconhecem como sendo pessoas únicas, ímpares. E quando nós temos o nosso personagem, Bernard, tentando alcançar aquilo que o diferencia, tentando compreender e questionar a sociedade que o cerca, ele causa bastante espanto em uma outra personagem que é totalmente condicionada, a Lenina. Vou ler para vocês um trechinho que pode ilustrar essa impessoalidade e essa busca por tentar compreender quem se é. O contexto é em que o Bernard e a Lenina estão sozinhos e eles sobrevoam o mar e ele para o veículo, algo parecido como um helicóptero, para olhar o mar. E isso causa estranhamento na Lenina. E então o Bernard diz para ela: isso, ficar observando o mar, me dá a sensação de ser mais eu. Se é que você compreende o que eu quero dizer, de agir mais por mim mesmo e não tão completamente como parte de alguma outra coisa, de não ser simplesmente uma célula do corpo social. Essa sensação do Bernard não era desfrutada por outras pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas. E então, a falta de afeto faz com que as pessoas acabem se tornando um pouco apáticas uns com os outros. E isso também permite maior controle, afinal de contas, ninguém está muito aí para ninguém. Além disso, nós podemos também compreender como forma de controle social a ausência de formas tradicionais de controle. Então, nós não temos o direito como forma de controle social, não se fala de regras jurídicas, não se fala da figura de pessoas que estabeleçam a ordem ela está pré-estabelecida por esses condicionamentos. Em algum momento pontual, aparecem algumas pessoas para conter outras, tá? Mas é algo bastante excepcional. Em regra, nós temos as pessoas obedientes, condicionadas sua vida toda. Além disso, uma outra forma que para nós é tradicional como forma de controle social, e aqui sem julgamento se isso é algo positivo ou negativo, a religião. A religião é também tida como uma forma de controle social, porque os valores religiosos muitas vezes condicionam as pessoas em seus comportamentos. Mas lá, naquela sociedade, não se tem nem o direito, nem a religião como controle social, como forma de controle social. E, por fim, o que me chama a atenção é o fato de que existe também o controle pela ignorância. Existe uma forma de controle social pela ignorância e que é muito perversa e que talvez aproxime essa distopia da nossa realidade. Eu me refiro à proibição de comercialização, leitura, circulação de livros da era pré-fordiana. Então, nós temos um personagem selvagem que gosta muito de Shakespeare, mas as pessoas não conhecem Shakespeare. Por quê? Porque é uma obra da era pré-fordiana e que então traz em seu contexto dores, sofrimentos, questionamentos que são ações que não se esperava daqueles indivíduos. Afinal de contas, eles tinham que ser felizes, fazer amor e tal, e achar que tudo era perfeito. Questionar é importante, e o questionamento muitas vezes surge a partir do contato
com livros, do contato com pessoas de forma mais sincera, mais honesta, importando-se uns com os outros. E essa sociedade é despida de tudo isso. Por quê? Para que se consiga a manutenção do status quo de poder, um estado de poder que é inaugurado pela padronização, pelo controle, pela higienização das pessoas. Bom, para falar um pouco mais dessa aproximação entre a sociedade distópica de Admirável Mundo Novo e a nossa sociedade atual, eu passo a palavra para o Eduardo. Então, dando continuidade aí ao Admirável Mundo Novo, uma das questões importantes é isso, a felicidade, né? Vale ser feliz a qualquer preço? A felicidade a todo custo? A Bárbara já comentou aí alguns aspectos importantes dessa sociedade voltada para esse controle social em que a felicidade é o que mais importa, a despeito de família, de sentimento, de espiritualidade e, inclusive, da própria velhice. Essa sociedade, ela privilegia os aspectos que desumanizam o humano, né? Tudo aquilo que nós conhecemos, pelo menos na nossa sociedade, como características do humano, família, afeto, essa coisa com o místico, com o divino, envelhecer e morrer. Nessa sociedade existe essa desconstrução e que nos gera esse certo estranhamento, né, com essa sociedade. Uma das coisas que eu acho muito interessante também na leitura desse livro é a questão do consumo, como que o consumo é incentivado ali, né? Até os esportes, os instrumentos, eles são sempre muito complexos e quanto mais gasto você tiver, melhor para essa sociedade. E se tiver qualquer problema, o que você faz? Descarta, joga fora, arruma outro. Ou seja, tudo ali é descartável. Nada ali é insubstituível, porque o que se privilegia é essa dimensão do coletivo, do social, nesse sentido, né, de não gerar nenhum tipo de instabilidade. Família vai gerar instabilidade, espiritualidade, a questão da religião, vai gerar instabilidade, a velhice vai gerar instabilidade. Então, como eles estão preocupados com essa questão de manter as coisas como são, não gerar nenhum tipo de instabilidade, eles vão recorrer tanto à questão do consumo e, como comentado aí pela Raquel, o Rivotril, quer dizer, Rivotril não, né, gente? O Soma, que é esse remedinho milagroso, ou seja, se tiver qualquer probleminha, toma um Soma que os problemas se vão. E isso traz uma reflexão para nós nos dias de hoje também, né? A nossa sociedade atual, na qual a gente vive, existe também esse incentivo à questão do consumo, né? As coisas são descartáveis. Eu costumo comentar com os alunos que há um tempo atrás, se a televisão estragava, o que você fazia? Levava ao conserto. O que você faz hoje? Você compra outra, né? O celular, o telefone. E como que isso vai sendo migrado? Como que isso vai sendo como eu posso dizer, vai sendo transportado para as nossas relações. A própria Bárbara comenta a questão da relação dos afetos. Como que os nossos afetos hoje, as nossas relações são tão rasas? São rasas como um pires, né? Nós não sabemos hoje, a nossa geração, nós não estamos sabendo lidar com os problemas humanos, a questão da depressão, a questão da tristeza. Então, como que a gente não está conseguindo ter essa profundidade para lidar com as emoções eminentemente humanas? Então, uma coisa que eu acho muito interessante nisso é como que essa sociedade distópica, que constrói um cenário utópico, que também é algo muito interessante, porque nós reconhecemos como algo distópico, mas para eles seria uma utopia, uma sociedade super feliz, em que não há problema nenhum, em que tudo funciona, em que um ou outro rebelde que se manifesta ali de forma contrária é mandado para uma ilha para que ele tenha o que ele deseja, né? Então a gente poderia até achar que isso é um cenário utópico, mas na verdade é um cenário distópico, porque se as pessoas elas não estão preparadas para lidar com as emoções eminentemente humanas, isto é, de fato, um problema. E só fazendo um comentário, também pegando um pouco da fala
da Bárbara, quando ela fala da questão do Shakespeare. Por que o Shakespeare é tão importante na fala do John? Porque, em tese, é na literatura em que se tem a representação do que é humano mesmo nas suas emoções mais singulares. E como que aquela sociedade do Admirável Mundo Novo, a grande maioria não está preparada para lidar com isso, mas existem alguns que sim, inclusive o tal do Mustafá. E é um trecho que eu vou ler. O Mustafá, ele seria uma espécie de líder ali, de chefe, né? Uma espécie de chefe que tem um alto poder naquela sociedade, que conhece as obras, que tem esse contato com essas leituras pré-Ford, né? Antes de Ford, e ele diz assim para o John, dizendo assim: um homem civilizado não tem por que suportar, seja lá o que for, de seriamente desagradável. E quanto a fazer as coisas, Ford os preserve de ter jamais tal ideia na cabeça. Toda a ordem social ficaria desorganizada se os homens se pusessem a fazer as coisas por iniciativa própria. Aí o John pergunta: e o desprendimento, então? Se tivesse um Deus, teria um motivo para o desprendimento. Mas a civilização industrial somente é possível quando não há desprendimento. É necessário o gozo até os limites impostos pela higiene e pelas leis econômicas. Sem isso, as rodas cessariam de girar. Então, essa sociedade, buscando se livrar desses aspectos humanos, né? Ele busca, de fato, essa felicidade pelo controle social, tanto na dimensão do consumo, também quanto pela questão do uso do soma, que é também um personagem dentro da narrativa muito interessante, né? Eu acho que nos dias atuais nós temos vários somas, inclusive o Instagram, né? As redes sociais não seria também uma espécie de droga em que a gente fica lá no Instagram por 1 hora, sei lá, a gente viaja, a gente esquece da realidade, né? Desse mundo aí, em que as redes sociais constroem esse mundo utópico em que nós somos bonitos, porque temos vários filtros ali, né? Vários aplicativos que nos deixam mais magros, nos deixam mais fortes, né? Um cenário digital. Então, em tese, pessoal, esse é o Admirável Mundo Novo. E para você, o que seria esse admirável mundo novo? Nós vivemos esse mundo na realidade? Ou será que nós vivemos um mundo em que nos condicionam a essa suposta felicidade, a esse suposto bem-estar? Então, deixe aí os seus comentários, deixe aí as suas impressões. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais, lá no nosso Instagram. Nós estamos aqui, o Verso em Prosa, para mais diálogos, para mais conversa, para mais leitura, para mais literatura. Então, nós ficamos por aqui com Admirável Mundo Novo e até a próxima, pessoal. Tchau, meninas!